no livro dos Salmos, no Salmo de número 5. Livro dos Salmos, no Salmo de número 5. Tem alguém aqui, só um breve parênteses, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez hoje? Só levantar a mão assim? Não, né? Pela segunda eu imagino que também não, né? Salmo de número 5. Nós vamos ler com bastante atenção nesse momento. Onde diz-nos assim a palavra do Senhor Deus: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. A ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como um escudo o cercas da tua benevolência. Amém? Amém? Eu quero convidar você a, no íntimo do seu coração, olhar para esse texto bíblico e lê-lo mais uma vez, em silêncio. Leia mais uma vez em atitude de oração. Preste muita atenção, peça para Deus falar com você, para Deus te mostrar a verdade. Para Deus revelar a vontade dEle, a sua vida, nesse texto bíblico. Esperar em Deus é sempre caminhar. Esperar em Deus é sempre caminhar. Irmãos, se há uma dificuldade moderna, quanto mais jovem, pior, né? Mas se existe uma dificuldade nos nossos dias, meus queridos, é a impaciência.
Nós estamos nos tornando cada vez mais incapazes de aprender a esperar. Por exemplo, eu tenho um amigo que os filhos dele, quando a televisão está lá num canal aberto, eles ficam com raiva da propaganda, procurando em algum lugar para clicar, para pular a propaganda. Sabe a propaganda do YouTube, aquela propaganda chata, né? Ele quer pular as propagandas da Globo, da SBT, da Record. Meus irmãos, nunca se viveu em dias tão ansiosos, tão sombrios, com tantas pessoas deprimidas, com tantas dificuldades, com tantas lutas. Nunca, meus irmãos, se tomou tantas decisões precipitadas e catastróficas por conta da impaciência. E nesse texto bíblico, meus irmãos, do Salmo de número 5, o Senhor Deus nos demonstra que quando nós aprendemos a esperar em Deus, nós estamos fazendo progresso. Esperar em Deus não é uma postura, uma atitude estática ou inerte, mas esperar em Deus é sempre caminhar. Esperar em Deus é sempre fazer progresso. Esperar em Deus é sempre motivo de júbilo e alegria. Esperar em Deus é ser protegido, é ser cuidado. Esperar em Deus, meus irmãos, é uma garantia de segurança nos nossos mais terríveis pesadelos, nos dias mais horríveis da nossa alma, ou naquele dia que a Bíblia chama de o dia mau, quando as coisas desabarem, quando a calamidade bater a porta, quando a tristeza visitar o nosso coração, quando a esperança não parecer mais presente, quando a fé esmurecer e quando o amor se esfriar, meus irmãos, nós podemos e devemos seguir confiando e esperando em Deus. Nós podemos aprender isso com o salmista Davi, meus irmãos, e Deus quer falar isso à minha e à sua vida. Dê uma olhada aí do versículo 1 até o versículo 3, onde Davi nos introduz aos seus lamentos, à sua questão. Olha só. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico o quê, meus irmãos? Esperando. Esperar em Deus é, meus irmãos, caminhar. E a primeira coisa que ele nos ensina aqui é a paciência. Agora, como que Davi expressa isso? Primeiro, se dirigindo a Deus, ele diz, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Esse gemido aí era a murmuração, ou melhor, né, a meditação de Davi. Porque existem momentos em que a gente faz uma oração silenciosa, apenas no nosso coração, apenas entre nós e Deus. Mas existem outros instantes em que a gente ergue a nossa voz e fala com Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que pode testemunhar a nosso respeito ou depor contra a nossa espiritualidade, é a nossa vida secreta de oração. Porque, meus irmãos, não há como nós mascararmos, não há como nós enganarmos, não há como a gente fingir, porque ou nós temos ou nós não temos uma vida secreta de oração. Quando nós oramos aí na igreja, nós corremos o risco de querer
sermos vistos pelos outros, para que as pessoas vejam a piedade da nossa oração, a espiritualidade dos nossos clamores, para que as pessoas admirem a sinceridade da nossa intercessão. Exatamente agora, meus irmãos, enquanto a palavra de Deus é pregada, o meu coração é tentado. Eu posso ser tentado constantemente aqui no púlpito, fazendo com que os irmãos vejam, enxerguem que eu entendo muito de Bíblia, que eu sei muito sobre Jesus, que eu sou muito fiel, que eu sou muito crente, que eu sou muito piedoso. O meu coração é tentado a todo momento, pelaquilo que eu posso mostrar e pelo que os irmãos podem ver. Nós somos tentados o tempo inteiro. Agora, meus irmãos, quando fecho a porta do meu quarto, é apenas Deus e eu, ou somos apenas Deus e eu. Isso eu não posso mascarar, isso eu não posso fingir, isso eu não posso fabricar, isso eu não posso manipular, meus irmãos. E quando a gente acha que está enganando os outros com a aparência de piedade, nós estamos em primeira instância enganando a nós mesmos. E é exatamente por isso que nesse momento a gente vê aqui Davi se dirigindo ao Senhor, falou: Senhor, dá ouvidos as minhas palavras, Senhor, acode. É como se o meu gemido chegasse, a minha questão chegasse diante do Senhor. Por favor, Senhor, atenda às minhas palavras. Nós temos aqui, meus irmãos, uma pessoa desesperada clamando na presença de Deus, de forma poética, nesse cântico, nessa composição. E ele continua, no versículo 2, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que ele faz aí, queridos? Imploro. Sabe, desde a época do Êxodo, a gente lê lá no livro do Êxodo, onde diz que Deus será o Rei de Israel para todo sempre. E exatamente que, embora Davi fosse o rei da nação de Israel, ele reconhecia que Deus era o rei supremo do povo. Deus é o governante supremo da igreja. A igreja, em última instância, não é governada por homens, ela é governada por um rei, o Senhor Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Então, é a esse rei que ele implora para que a voz dele seja escutada, pois ele está falando com ele. E aqui, meus irmãos, demonstra uma pessoalidade, onde ele tem insistido com Deus. Senhor, dá ouvidos, escuta, Senhor. Eu estou falando com o Senhor, eu estou implorando com o Senhor. E nós podemos aprender muito com isso, sabe por quê? Porque nós desistimos muito fácil das nossas orações. O diabo, meus irmãos, ele vence algumas das nossas orações antes mesmo que elas comecem. Sabe, meus irmãos, por vezes nós somos muito tímidos nas nossas orações e nós esquecemos das palavras de Cristo Jesus dizendo: aquele que procura acha, aquele que bate vai abrir a porta. Me busquem em oração. É como se o Senhor Deus estivesse falando através da atitude de Davi, da postura de Davi, que nós devemos buscar ao Senhor. Versículo de número 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico o quê? Esperando. Naquele período havia um sistema de sacrifício pela manhã. E envolviam pelo menos duas coisas: o preparo da madeira, onde seria queimado aquele animal e oferecido ao Senhor, e o preparo da própria vítima, que seria imolado, seria sacrificado, o cordeiro sem defeito, ou um animal menor, se eles não tivessem condições. Então, o salmista aqui, ele pega essa linguagem de sacrifício do Antigo Testamento e muda agora, trazendo para a lógica da oração, desse falar sincero com o Senhor. Então, é como se ele vivesse esse dia
inteiramente na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu levei essa minha oração, esse meu clamor, eu te apresentei pela parte da manhã. E agora, meus irmãos, ele carrega Deus consigo durante o dia inteiro como? Esperando. Ele não ia parar a vida dele esperando, não, agora eu vou esperar Deus agir, não. Mas enquanto o dia passa, enquanto ele leva os seus afazeres a cabo, ele está esperando em Deus. De manhã ele apresenta a oração e ele fica esperando. Meus irmãos, em quem nós temos esperado? A pergunta sincera que nós devemos fazer ao coração de cada um de nós é o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós esperamos em Deus. Porque, meus irmãos, esse Deus que fez maravilhas na vida de Davi é o mesmo Deus que faz maravilhas e pode fazer maravilhas na minha vida, na sua vida e na nossa igreja hoje. Este homem que dirigia a Deus essa oração foi aquele mesmo rapazinho mirrado, ruivinho sem graça lá do olho azul, que matou um leão, que já matou um urso e que derrotou aquele gigante chamado Golias. Davi tinha noção com quem ele estava falando. Nós temos noção, meus irmãos, com quem nós falamos quando nós dirigimos as nossas orações ao Senhor? Nós aprendemos, meus irmãos, precisamos aprender a arte da paciência, de esperar em Deus. A partir do versículo 4, dê uma olhadinha aí. Olha o que ele vai dizer. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Veja só, desde o momento aqui do começo do Salmo, o Davi ele está orando, ele está clamando, ele está buscando a Deus em oração, e a gente sabe que ele está aflito. A gente sabe que ele está com algum problema, alguma situação que rouba-lhe a paz, alguma situação que faz com que ele tenha que implorar a Deus e buscar desesperadamente o Senhor em oração. Só que nós não somos informados. Durante o Salmo, ele dá algumas pinceladas que podem dar algum indicativo. Mas, de modo geral, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. E isso, meus irmãos, é muito bom, porque nós podemos utilizar esse Salmo como um santo remédio para a minha e a sua alma em todas as nossas tribulações, em todas as nossas lutas, em todas as nossas dificuldades. E agora, meus irmãos, ele, após falar como ele esperava em Deus, ele passa a falar de um Deus santo, de um Deus altíssimo, falando assim, olha, por que eu espero em Deus? Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Ou seja, se existia maldade e iniquidade em pessoas tentando prejudicar a vida de Davi, porque os problemas que nos acontecem são assim, ou são questões naturais, dificuldades da vida, ou outras pessoas envolvidas num problema nosso. É sempre assim. Davi tinha noção, meus queridos, do caráter de Deus, sabendo que Deus não compactua com o pecado. E em Deus, esse santo Deus de luz eterna, não subsiste nele o que? O texto diz aí, o mal. Nós estamos falando aqui de um Deus completo e perfeitamente bondoso. De um Deus, meus irmãos, que não se agrada com a iniquidade. Se esse Deus não se agrada do pecado, da maldade, significa o contrário é verdadeiro. Significa, então, que Deus se agrada da bondade, da santidade. Deus se agrada, meus irmãos, de virtudes. Deus se agrada
quando nós aprendemos a buscar e a fazer a coisa certa. Porque daí o foco da questão fica em Deus. E é muito bom, meus irmãos, nós aprendermos a esperar em alguém que transparece tanta confiança, tanta justiça, tanta bondade como Deus. Em Deus, meus irmãos, não existe espaço para frustração, para decepção. Versículo de número 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Novamente um foco. E além de falar aí de pecado, de imoralidade, em termos de iniquidade, ele também já adiciona uma outra coisa que Deus não suporta, meus irmãos: a arrogância. Quando ele diz que os arrogantes não permanecerão à tua vista, ou seja, quando ele fala que diante de Deus a arrogância não prevalece, significa que Deus não é indiferente em relação à arrogância que Davi estava sofrendo. Porque Deus, meus irmãos, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse mesmo Deus usou a vida e a língua do apóstolo Paulo para nos ensinar a não pensarmos de nós mesmos além do que convém. Porque isso entristece o coração de Deus e provoca um furor na sua santidade. Versículo de número 6. Como isso se manifesta? Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Olha só como é que ele vem construindo aqui. Olha, Deus não se agrada do pecado. Deus não se agrada da mentira. Deus não se agrada da iniquidade. Deus não se agrada da arrogância. Meus irmãos, esses são os pecados muito próprios do nosso século. E olhem só, um salmo escrito milênios atrás, tratando de problemas que corrompem a nossa sociedade hoje. Meus irmãos, Deus não está morto. Deus não está ausente. Deus não está indiferente. Ele vê, meus irmãos, cada arrogância que se levanta contra a minha e contra a sua vida. Deus vê cada maldade que as pessoas fazem com você. Deus vê cada mentira levantada, cada falso testemunho, cada comentário malicioso. Deus vê toda inveja. Deus vê toda amargura, todo ressentimento. Deus vê toda tentativa de te prejudicar. Deus vê tudo que abala a nossa vida. E o salmista vai então descrevendo esses pecados aqui a serem evitados, porque provocam ira em Deus. E meus irmãos, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus santo. Terrível coisa é cair diante da ira do Senhor. É motivo para nós temermos, sim, meus irmãos. Só que Davi, meus irmãos, ele não se coloca numa posição acima dessas pessoas que são levadas por esse tipo de pecado. Existe condenação, existe justiça, mas ao falar de si, Davi, no versículo de número 7, fala: porém olha, eu sou diferente dessa geração. Eu quero e eu serei diferente de tudo isso. Porém versículo 7, pela riqueza do quê? Da tua misericórdia entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Então como é que ele faz assim? Poxa, um Deus santo, um Deus justo, como é que eu faço para me aproximar? Porque eu entendo que eu também sou pecador. Ele compreendeu, meus irmãos, que a única maneira de se aproximar de Deus, de perceber Deus, de aguardar Deus, de esperar em Deus, de permanecer na presença de Deus, é pela riqueza da misericórdia e da graça do Senhor.
É por essa misericórdia, meus irmãos, que Deus aceita que nós nos prostremos diante dEle, na santa presença dEle, e cultivemos temor diante do Senhor. E ao fazer essa confissão, e a admitir essa necessidade, ele faz ainda mais um pedido no versículo 8. Dê uma olhada. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, no seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Ele fala, Senhor, eu careço de sabedoria da tua parte, eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso andar na tua presença, eu preciso estar no centro da tua vontade, eu preciso entender exatamente o que o Senhor espera de mim, Pai. Ó Senhor, eu sou carente dessa sabedoria, eu sou necessitado desse discernimento. Endireita, Senhor, guia-me na tua justiça. Sabe por quê? Porque existem adversários. E falta neles, meu Deus, a sinceridade nos lábios. E aqui é uma das grandes marcas da poesia hebraica. Jesus vai fazer muito isso depois. Quando o judeu ele escreve uma poesia, que tem características muito diferentes assim, da nossa poesia brasileira e sul-americana, né? Um dos fortes é fazer... o judeu gosta de usar os nossos sentidos. Então, assim, por exemplo, o judeu poderia fazer uma poesia, né? E falar assim, olha, eu não temo porque o Senhor cuida de cada detalhe da minha vida. Ou eu não tenho preocupação porque Deus cuida do meu coração. Então, assim, o judeu, em vez de ficar rimando, fazendo frases, explicando um conceito, ele usa figuras e imagens que fazem a gente pensar. Então, ao invés do salmista ficar assim, olha, Deus trata, cuida, nos alimenta, nos abençoa, providencia tudo, ele resume uma quantidade imensa de conceitos e ideias numa frase curta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na cabeça de um judeu, ele sabia o que era um pastor. Como o pastor cuidava da ovelha, como o pastor dava vida pela ovelha, como o pastor enfrentava o calor do deserto e a geada durante a noite para cuidar dos rebanhos quando o sono fugia-lhes dos olhos. O judeu sabia a dureza que era cuidar de um rebanho. E quando eles dizem então assim, o Senhor é o meu pastor, então na mente deles fazia muito sentido e eles entendiam quanto eles eram amados e cuidados por Deus. E a figura vai, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome, né? Me leva às águas tranquilas, né? Os pastos verdejantes, e por aí vai. Isso é uma característica muito forte. Então, assim, como é que Davi aqui, ele explica a falta de sinceridade na vida daquelas pessoas? Ele fala assim, ó, no seu íntimo é todo crimes, assim, por dentro eles são tudo mal intencionados. Esses caboclos estão tudo errado. Mas você fala assim, tá bom, crime, o que é esse crime? Aí Davi, meus irmãos, chega num ponto e fala assim, olha, se por dentro eles são crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam. O que ele fala que a garganta daquele povo é o quê? Um sepulcro aberto. O que é um sepulcro, meus irmãos? Sepulcro é um túmulo. O que Davi está querendo dizer é que aquela gente era podre. E qual que é a característica de um túmulo, meus irmãos? Via de regra, é um trem cuidado, né? Ele é bonito,
ajeita, bota cerâmica, bota plaquinha, flores, dá aquela manutenção. Então fica aquele negócio visivelmente agradável aos olhos. Agora, o que há por dentro de um sepulcro? Um corpo decomposto. Há por dentro, meus irmãos, podridão. Então, ele faz, o salmista, a poesia hebraica faz a gente sentir cheiro das coisas, para a gente entender uma ideia. Esse pecado e essa insinceridade tem cheiro de morte. Versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Uma coisa muito interessante e marcante na vida de Davi é que ele fazia questão não de ele pessoalmente se vingar dos seus adversários ou das pessoas que estavam tramando contra si, mas ele apresentava diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor fazer nada de mal contra eles, mas assim, se esse povo é guiado pela maldade, eles têm culpa. Então, Senhor, que eles caiam pelos seus próprios planos e que eles sejam rejeitados na Tua presença por causa das muitas transgressões. Porque, meus irmãos, isso aqui está implícito. Davi está demonstrando como uma pessoa justa se porta diante de Deus e como uma pessoa deve se relacionar diante de um Deus tão santo. Meus irmãos, Deus não é um Deus ursinhos carinhosos, em que está tudo bonitinho, está tudo certo, ninguém ofende, ninguém vai para o inferno, não tem pecado, não tem problema nenhum, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, que não vai ter implicações nenhuma. No final, Deus vai perdoar tudo e está tudo limpo. Não, meus irmãos. Davi aqui nos apresenta um Deus justo, um Deus que julga vivos e mortos. Um Deus, meus irmãos, que está afiando a sua espada para no dia de Cristo, no julgamento final, Ele proferir a sua sentença. E isso, meus irmãos, deve nos causar preocupação. E isso deve nos causar temor e tremor. E isso deve, no mínimo, meus irmãos, nos encher com sensação de confiança na presença de Deus, sabendo que em Cristo Jesus nós somos perdoados, nós não temos mais culpas, nós somos justificados. Isso deve nos apontar para um santo temor e tremor na presença de Deus. É exatamente para isso aqui que Ele está conduzindo o nosso pensamento. Mas diante de todo esse cenário, meus irmãos, Davi fala de todas essas questões para continuar insistindo que a melhor opção em qualquer situação, não importa o grau da dificuldade, a melhor opção é sempre esperar em Deus. Esperar em Deus não significa paralisia, inércia. Esperar em Deus é sempre caminhar. Porque o nosso Deus sempre está agindo. Versículo 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti. Folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes e em Ti se gloriam os que amam o Teu nome. Nenhum outro nome, meus irmãos, importa que nós sejamos salvos, senão o nome do Senhor Deus, o nome de Cristo Jesus. Pois Tu, Senhor, sabe o que Deus faz com a nossa vida, meus irmãos? Quando nós estamos em Cristo, quando nós pertencemos a Cristo, Deus nos abençoa. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como um escudo o cercas do quê? Da Tua benevolência. Olha aqui, mais uma vez, o salmista fazendo a gente enxergar. Ele fala assim, escudo. O que é um escudo? A gente sabe o que é o conceito de escudo, mas não faz tanto sentido para a nossa cultura. Porque a gente nunca usou um escudo numa batalha.
A gente nunca foi nem para uma batalha, né? A maioria de nós aqui talvez nunca disparou uma arma de fogo, não tem negócio de escudo. Agora, na cabeça de Davi, não. Davi era bom de briga. Davi era homem de guerra. Ele sabia a diferença que fazia um bom escudo e um correto manejo desse escudo. O que é que nos defende hoje, meus irmãos? O nosso escudo é o muro da casa. Se você é baixo orçamento, é um vidrinho quebrado que você bota lá em cima do muro, né? Mas uma cerquinha elétrica, uma concertina, câmera de segurança, a motinha do Will Will, né? Passando na frente da sua casa, a polícia. Essas são as nossas imagens, fazem parte da nossa liturgia de defesa civil. Faz mais sentido para a gente. Meus irmãos, o que Davi está querendo dizer aqui para as nossas vidas é que Deus está o tempo todo ao nosso redor, nos protegendo, nos guiando e abençoando a nossa vida, derramando bondade sobre nós, derramando misericórdia. A grande questão, meus irmãos, é que por causa do ritmo e da loucura dos nossos dias, muitas vezes nós somos privados de enxergar esse Deus amoroso tão perto da gente. Nós temos dificuldade de confiar, de aguardar, de esperar nesse Deus. Porque às vezes a gente não entende muito bem que esperar em Deus é sempre caminhar. Eu queria terminar propondo para que nós, nesse momento, queria convidar você a encerrar meditando numa canção. É uma canção de uma banda chamada Palavra Antiga. É entoado e conduzido por um cantor chamado Marcos Almeida. E é necessariamente essa a letra da música. Esperar é caminhar. Então eu queria que você prestasse atenção, meditasse nela. Feche seus olhos. Preste atenção na letra da... Yes,